A história das coisas. Você tem um desses? Eu fiquei meio curiosa com o meu. Na verdade, eu fico meio curiosa com todas as minhas coisas. Você já pensou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando jogamos fora? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Então fui me informar. E o que os livros dizem é que as coisas passam por um sistema que vai da extração, à produção, à distribuição, ao consumo, até o descarte. Tudo isso é chamado de economia dos materiais. Eu pesquisei um pouco mais. Na verdade, passei 10 anos viajando pelo mundo, buscando saber de onde vêm nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Que não é só isso. Falta muita coisa nessa explicação. À primeira vista, esse sistema parece bom, sem problemas, mas a verdade é que é um sistema em crise. E o motivo da crise é que é um sistema linear e vivemos em um planeta finito. E não se pode operar um sistema linear em um planeta finito indefinidamente. A cada passo do caminho, esse sistema interage com o mundo real. Na vida real, isso não acontece numa página em branco. O sistema interage com sociedades, culturas, economias, com o meio ambiente. E em todo o trajeto, ele aumenta os limites. Limites que não vemos aqui porque o diagrama está incompleto. Então vamos voltar, completar as lacunas e ver o que está faltando. O que falta é uma das coisas mais importantes: pessoas. Pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todo esse sistema. E algumas pessoas desse sistema são mais importantes que outras. Algumas têm um pouco mais de poder. Quem são? Vamos começar pelo governo. Meus amigos disseram que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. Isso é verdade em muitos países e cada vez mais no nosso. Mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas eu vou usar uma pessoa para simbolizar o governo porque acredito que o governo deve ser do povo, pelo povo, para o povo. É dever do governo zelar por nós e cuidar de nós. Esse é o dever deles. Depois temos as corporações. Elas parecem maiores do que o governo porque são maiores mesmo. Das 100 maiores economias da Terra no momento, 51 são corporações. Conforme as corporações cresceram em tamanho e poder, vimos uma pequena mudança no governo em que ele se preocupa um pouco mais em fazer com que tudo dê certo para as corporações do que para nós. Tudo bem, vamos ver o que mais está faltando nesse contexto. Vamos começar com a extração, que é uma palavra bonita que significa exploração dos recursos naturais. Uma palavra bonita que traduz devastação do planeta. Quer dizer que derrubamos árvores, explodimos montanhas para pegar os metais de dentro delas, acabamos com toda a água e exterminamos todos os animais. Então aqui nos defrontamos com o nosso primeiro limite. Nossos recursos estão acabando. Estamos usando coisas demais. Eu sei que pode ser duro de ouvir, mas é verdade, temos de encarar isso. Só nas últimas 3 décadas, 1/3 dos recursos naturais do planeta foram consumidos. Sumiram. Derrubamos árvores, extraímos minérios e devastamos tudo tão depressa que dificultamos nossa própria existência no planeta em que vivemos. Onde eu moro, nos Estados Unidos, restaram menos de 4% das florestas originais. 40% das fontes de água não são mais potáveis. E nosso problema não é que usamos coisas demais, mas usamos mais do que nos cabe. Temos 5% da população mundial, mas consumimos 30% dos recursos mundiais. E produzimos 30% do lixo do mundo. Se todo mundo consumisse na escala dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E quer saber? Nós só temos um. Então, a reação do meu país a essa limitação é simplesmente pegar os recursos dos outros. Esse é o terceiro mundo, que dizem que é outro termo para designar nossas coisas que foram parar na terra dos outros. E como acontece isso? Da mesma forma, depredando o lugar. 75% de tudo que se obtém através da pesca do mundo está esgotado. 80% das florestas originais desapareceram. Somente na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto. São 7 campos de futebol por minuto. E as pessoas que vivem aqui? Bom, segundo esses caras, elas não são donas desses recursos, mesmo morando lá há várias gerações. Elas não são donas dos meios de produção e não compram muitas coisas. E nesse sistema, se você não possui nem compra muita coisa, você não tem valor. Então, em seguida, os materiais vão para a produção. E o que acontece ali é que usamos energia para misturar produtos químicos tóxicos com os recursos naturais para fazer produtos contaminados.
Há mais de 100 mil produtos químicos sintéticos em uso no comércio hoje. Poucos foram testados para avaliar as consequências para a saúde e nenhum para avaliar os efeitos sinergísticos à saúde. Quer dizer, quando interagem com outros produtos químicos a que ficamos expostos. Então, não sabemos o impacto que esses produtos causam na saúde e no meio ambiente, mas de uma coisa sabemos. Se entra tóxico, sai tóxico. Se continuarmos colocando produtos tóxicos na nossa produção industrial, vamos continuar tendo produtos tóxicos nas coisas que levamos para casa, para o trabalho, para as escolas e para nossos corpos. Como os RCBs, retardantes de chama bromados. São produtos que deixam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São uma neurotoxina, quer dizer, são tóxicos para o cérebro. Mas por que usamos um produto químico desses e o colocamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões, até em travesseiros? Na verdade, pegamos nossos travesseiros, os enchemos de neurotoxinas e depois os levamos para casa e colocamos nossas cabeças neles, onde dormimos por 8 horas. Eu não sei, mas me parece que nesse país com tanto potencial, podemos pensar em uma forma melhor de evitar que nossas cabeças peguem fogo à noite. Esses produtos tóxicos se acumulam na cadeia alimentar e se concentram em nosso corpo. Sabem que alimento está no topo da cadeia alimentar com maior concentração de contaminantes tóxicos? O leite materno humano. Quer dizer que chegamos ao ponto em que os menores membros da nossa sociedade, nossos bebês, ingerem a dose mais alta de produtos tóxicos de sua vida ao serem alimentados pelas mães. Essa não é uma aberração inacreditável? A amamentação deve ser o maior ato de amor do ser humano. Deveria ser sagrado e seguro. Mas a amamentação ainda é o melhor e as mães devem continuar a amamentar. Devemos proteger isso. Eles devem proteger. Eu achava que cuidavam de nós. E é claro, quem mais tem contato com esses produtos tóxicos são operários de fábricas, dos quais muitos são mulheres em idade reprodutiva. Manuseiam produtos tóxicos ao aparelho reprodutivo, carcinogênicos e mais. Então eu pergunto, que mulher em idade reprodutiva teria um emprego que a expõe a produtos tóxicos, se não uma mulher sem nenhuma outra opção? E essa é uma das belezas do sistema. A degradação do meio ambiente e da economia aqui cria uma fonte contínua de pessoas que não têm nenhuma outra opção. Em todo o globo, 200 mil pessoas por dia estão se mudando de ambientes que as sustentaram durante gerações para as cidades. Muitas vivem em favelas, procurando trabalho, por mais insalubre que ele seja. Então não se perdem só recursos nesse sistema, mas pessoas também. Comunidades inteiras se perdem. Entra tóxico, sai tóxico. Muitos desses produtos tóxicos saem em quantidade das fábricas como subprodutos ou poluição. E é muita poluição. Nos Estados Unidos, a indústria admite produzir mais de 2 milhões de toneladas de produtos químicos tóxicos por ano. E esse volume deve ser maior, já que só admitiram isso. Então esse é outro limite, porque, quem quer olhar e sentir o cheiro de 2 milhões de toneladas de produtos tóxicos por ano? O que eles fazem? Mudam as fábricas sujas para o exterior, poluem a terra dos outros. Mas surpresa! Muita dessa poluição do ar está voltando para nós, carregada por correntes de vento. Então, o que acontece depois que todos esses recursos naturais são transformados em produtos? Eles vêm para cá, para distribuição. Distribuição significa vender todo esse lixo contaminado o mais depressa possível. O objetivo aqui é manter os preços baixos. As pessoas comprando, o estoque se movimentando. Como eles mantêm os preços baixos? Não pagam muito aos funcionários das lojas e evitam dar seguro de saúde sempre que podem. Tudo é questão de externalização dos custos. Isso significa que o custo real da produção das coisas não está embutido no preço. Em outras palavras, não estamos pagando pelas coisas que compramos. Eu estava pensando nisso no outro dia. Eu estava caminhando e quis ouvir o noticiário, então passei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um rádio verde engraçadinho por $4,99. Eu estava lá na fila para comprá-lo e fiquei pensando como $4,99 poderiam cobrir os custos de produção desse rádio até chegar às minhas mãos. O metal deve ter saído de alguma mina do sul da África, o petróleo, talvez do Iraque. O plástico deve ter sido produzido na China e talvez a coisa toda tenha sido montada por um adolescente de 15 anos numa montadora no México. $4,99 nem pagariam o aluguel da prateleira que ele ocupou até eu chegar. Muito menos parte do salário do vendedor que me ajudou a escolher, nem mesmo as várias viagens em navios, cargueiros e caminhões feitas pelas peças desse rádio. Foi assim que eu percebi que eu não paguei pelo rádio. Então quem pagou? Bom, essa gente pagou com a perda de sua base de recursos naturais. Essa gente pagou com a perda do seu ar puro e com índices cada vez maiores de asma e de câncer. Crianças no Congo pagaram com seu futuro.
30% das crianças em partes do Congo têm de deixar as escolas para extrair coltan, um metal necessário para aparelhos eletrônicos e descartáveis. Essas pessoas pagaram até o seu próprio seguro-saúde. Em todo esse sistema, as pessoas contribuíram para que eu pudesse comprar esse rádio por $4,99. E nenhuma das contribuições foi registrada num livro contábil. É isso que eu quero dizer quando eu falo que donos de empresas externalizam os verdadeiros custos da produção. E isso nos leva a esse indicador de ouro do consumo. Esse é o núcleo do sistema, sua força motora. É tão importante que proteger esse indicador se tornou a maior prioridade desses dois caras. É por isso que depois de 11 de setembro, quando nosso país entrou em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido inúmeras coisas como sentir, orar, ter esperança. Mas não, ele recomendou fazer compras. Fazer compras? Nós nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade agora é a de consumidores. Não de mães, professores, agricultores, mas de consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado principalmente pela nossa contribuição a esse indicador. O quanto consumimos. E como fazemos? Compramos, compramos e compramos. Mantemos os produtos circulando. E como eles circulam? Adivinhem que porcentagem de materiais que circulam nesse sistema ainda está em uso 6 meses depois da data de venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1%. Em outras palavras, 99% do material que extraímos, processamos, transportamos, 99% das coisas que fazemos fluir nesse sistema são descartadas em 6 meses. Então, como podemos gerir um planeta com essa quantidade de materiais sendo descartados? Mas nem sempre foi assim. Um cidadão americano hoje consome 2 vezes mais do que eu fazia há 50 anos. Pergunta para sua avó. Na época em que ela viveu, gerar, cuidar e economizar os próprios bens era valorizado. E como tudo aconteceu? Não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, esses caras procuravam um meio de impulsionar a economia. O analista de mercado Victor Lebow descreveu a solução que se tornou regra para todo o sistema. Ele disse: nossa economia altamente produtiva exige que façamos do consumo nosso meio de vida, que convertamos em rituais a compra e uso desses bens, que busquemos no consumo nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego, que as coisas sejam consumidas, queimadas, substituídas e descartadas em ritmo cada vez mais acelerado. O presidente do Conselho de Economia de Eisenhower disse que o maior propósito da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? Nosso maior propósito? Não é fornecer assistência médica, educação, transporte seguro, sustentabilidade e justiça? Bens de consumo. Como conseguiram nos fazer embarcar nesse programa com tanto entusiasmo? Bom, 2 de suas estratégias mais eficientes são a obsolescência planejada e a obsolescência percebida. A obsolescência planejada é só outra forma de dizer planejado para o lixo. Quer dizer que eles fazem coisas para se tornarem inúteis bem depressa para a gente descartar e comprar outra. Isso é óbvio com coisas como saco plástico e copos de café, mas agora é até com coisas maiores. Esfregões, DVDs, câmeras, até churrasqueiras, tudo. Até computadores. Já percebeu que quando você compra um computador agora, a tecnologia muda tão depressa que em apenas 2 anos ele se torna um empecilho à comunicação? Eu fiquei curiosa, então eu abri um grande PC para ver como ele era por dentro. E eu descobri que a peça que muda todos os anos é só uma pecinha que fica aqui no canto. Mas você não pode só trocar aquela pecinha, porque cada versão nova é em formato diferente. Então você tem que jogar tudo fora e comprar um computador novo. Eu estava lendo revistas de desenho industrial dos anos 50 quando a obsolescência planejada estava ficando popular. Os desenhistas são muito abertos em relação a isso. Eles debatem a velocidade com que podem fazer as coisas se quebrarem, de tal forma que ainda ofereça ao consumidor alguma fé no produto para ele comprar outro. Era muito intencional. As coisas não se quebram com a rapidez suficiente para manter esse indicador funcionando, então também tem a obsolescência percebida. A obsolescência percebida nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. E como fazem isso? Eles mudam a aparência das coisas. Então, se você comprou suas coisas há uns 2 anos, todos veem que você não contribuiu com esse indicador recentemente. E já que a forma com que demonstramos nosso valor é contribuindo para o indicador, isso pode ser constrangedor. Por exemplo, eu tenho o mesmo monitor de computador branco e antigo na minha mesa há 5 anos. Minha colega acabou de comprar um computador novo. Ela tem um monitor de tela plana, fininho, brilhante. Combina com o computador, com o telefone, até com o porta-caneta. Parece que ela está pilotando uma nave espacial e que eu piloto uma máquina de lavar. A moda é outro exemplo excelente disso.
Já pensou por que os sapatos das mulheres mudam de salto todos os anos? Um ano é salto fino, no outro é quadrado. Não é porque existe discussão sobre qual estrutura de salto é mais saudável para o pé feminino. É porque usar salto quadrado no ano de salto fino mostra para todo mundo que você não contribuiu com o indicador ultimamente. Então você não é tão valiosa quanto aquela pessoa de salto fino do seu lado. Ou que é mais provável, quanto a pessoa do anúncio, e nos obriga a continuar comprando sapato novo. A propaganda e a mídia em geral desempenham um grande papel nisso. Cada um de nós nos Estados Unidos é alvo de mais de 3.000 propagandas por dia. Vemos mais propagandas em um ano do que as pessoas há 50 anos viam durante toda a vida. E de que serve uma propaganda se não para nos deixarem satisfeitos com o que temos? 3.000 vezes ao dia nos dizem que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossas roupas, nossos móveis e carros. Nós somos errados. Mas que tudo isso pode ficar certo se fizermos compras. A mídia também ajuda escondendo tudo isso e tudo isso. Então, a única parte da economia de materiais que vemos são as compras. A extração, a produção e o descarte acontecem fora do nosso campo de visão. Nos Estados Unidos, temos mais coisas do que jamais tivemos, mas as pesquisas mostram que a satisfação está diminuindo. Nossa satisfação esteve no auge nos anos 50, ao mesmo tempo em que explodiu essa mania de consumo. Coincidência interessante. Acho que eu sei por quê. Temos mais coisas, mas menos tempo para as coisas que realmente nos deixam felizes. Amigos, família, lazer. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que temos menos tempo de lazer agora do que na sociedade feudal. E sabem quais são nossas duas principais atividades no pouco tempo de lazer que temos? Ver televisão e comprar. Nos Estados Unidos, passamos de 3 a 4 vezes mais horas fazendo compras do que os europeus. Então, estamos numa situação ridícula em que vamos trabalhar, às vezes até em 2 empregos, chegamos em casa exaustos, nos atiramos no sofá novo para assistir TV. Aí os comerciais dizem que a gente é um lixo. Então, vamos às compras para nos sentirmos melhor. Aí temos que trabalhar mais para pagar as coisas que acabamos de comprar, para depois ir para casa mais exaustos ainda para ver mais TV que nos diz para ir às compras de novo. E estamos nessa roda viva insana que não conseguimos parar. Então, no fim, o que acontece com todas as coisas que a gente compra? Nesse nível de consumo, elas não cabem na nossa casa, mesmo que o tamanho da casa média tenha dobrado nesse país desde os anos 70. Tudo vai para o lixo. E isso nos leva para o descarte. Essa é a parte da economia de materiais que todos conhecemos muito bem, porque nós mesmos temos de levar o lixo para fora de casa. Nos Estados Unidos, cada um de nós produz cerca de 3 quilos de lixo por dia. É o dobro do que a gente produzia há 30 anos. Todo esse lixo ou é depositado num aterro sanitário, que é um enorme buraco no chão, ou se você tiver muito azar, primeiro ele é queimado no incinerador e depois jogado no aterro. De qualquer forma, ambas as formas poluem o ar, a terra, a água e, não se esqueça, mudam o clima. A incineração é muito ruim. Lembra daqueles produtos tóxicos lá no estágio de produção? O lixo queimado lança poluentes no ar. Pior ainda, produz novos produtos super tóxicos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica produzida pelo homem que a ciência sabe. E os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso quer dizer que podemos parar a produção dessa substância mais poluente produzida pelo homem simplesmente parando de queimar o lixo. Poderíamos parar com isso hoje. Algumas empresas não querem construir aterros sanitários nem incineradores aqui, então exportam o lixo também. Bom, mas e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nesse lado e reduz a pressão na extração e colheita nesse lado. Sim, devemos todos reciclar. Mas a reciclagem não basta. A reciclagem nunca será suficiente. Por 2 motivos. Primeiro, o lixo que a gente produz em casa é só a ponta do iceberg. Para cada lata de lixo que você coloca na calçada, 70 latas de lixo são produzidas antes, só para produzir o lixo da lata que você colocou na calçada. Então, mesmo que a gente pudesse reciclar todo o lixo que sai da nossa casa, não chegaríamos ao cerne da questão. E também, nem todo o lixo pode ser reciclado. Ou porque contém produtos tóxicos demais, ou porque é projetado para não ser reciclado. Como aquelas caixas de suco com camadas de metal, papel e plástico bem comprimidas, que você jamais poderá separá-las para fazer uma verdadeira reciclagem. Como vemos, é um sistema em crise. Em toda a trajetória, nós passamos dos limites das mudanças climáticas até a diminuição da satisfação não está dando certo. Mas o bom de um problema tão grande é que surgem muitos pontos de intervenção. Tem gente trabalhando aqui para salvar as florestas e aqui em produção limpa. Gente que trabalha em direitos trabalhistas, em comércio solidário, consumo consciente, interditando aterros sanitários e incineradores. E o que é mais importante, tentando recuperar no nosso governo, para que seja realmente pelo povo e para o povo.
Todo esse trabalho é fundamental e importante, mas as coisas vão realmente começar a funcionar quando virmos as ligações, quando enxergarmos a situação como um todo. Quando as pessoas nesse sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear numa coisa nova, um sistema que não desperdice os recursos nem gente. Porque o que precisamos mesmo descartar é essa mentalidade de desperdício. Tem uma nova linha de pensamento que se baseia em sustentabilidade e equidade, como a química verde, lixo zero, produção de circuito fechado, energia renovável, economia de vida local. Já está acontecendo. Alguns dizem que isso não é realista, que é idealista demais, que não pode acontecer. Mas eu afirmo que quem não é realista é quem quer continuar no caminho ultrapassado. Esses estão iludidos. Lembrem-se de que o modelo antigo simplesmente não deu certo. Não é como a gravidade com a qual temos de conviver. Pessoas criaram isso, e somos pessoas também. Então vamos criar alguma coisa nova. Versão brasileira Audio News.